pessoal, tudo bem? Eu sou Tainara Carlos Nascimento, acadêmica de jornalismo aqui na Universidade Federal de Santa Maria. Estamos iniciando mais um episódio do programa Eficiência Pública, o videocast onde a gente descobre como pesquisas de pós-graduação estão impactando a nossa sociedade. Hoje temos como convidada Gláucia Tassinari, ela que fez uma pesquisa sobre abordagem feminista diante a rede de enfrentamento à violência contra a mulher em Frederico Westphalen, aqui no Rio Grande do Sul. Ela é egresso do programa de pós-graduações em organizações públicas. Olá pessoal, olá Tainá, olá Gláucia. Meu nome é Luiz Carlos, sou mestrando do programa de pós-graduação em organizações públicas. Muito obrigado por ter aceito o convite e estar conosco para falar um pouco mais sobre a sua pesquisa. Olá Tainá, olá Luiz Carlos, então eu sou a Gláucia, egressa do PPGOP, e agradeço essa oportunidade de estar aqui. Para nós começar a nossa conversa, então, você poderia nos dar uma visão geral da sua pesquisa e por que você escolheu esse tema? Bom, a temática da violência contra as mulheres é uma temática que me toca muito, pelo fato de eu ser mulher e pelo fato de entender que todas as mulheres em algum momento das suas vidas já vivenciaram pelo menos algum tipo de violência, Então, eu penso que essa é uma temática que precisa sempre estar nas nossas agendas, Enquanto cidadã, enquanto mulher, enquanto mãe, enquanto feminista, e para a gente poder, então, melhorar a nossa sociedade não só para as mulheres, mas de uma forma geral, porque as mulheres são mães, são trabalhadoras, executam diversos papéis na nossa sociedade e elas precisam ter os seus direitos garantidos. Gláucia, o tema da tua pesquisa é extremamente importante, como você mesmo mencionou, em todos os espaços que nós pudermos discutir, esse assunto ele precisa ser discutido, porque infelizmente os números da violência contra as mulheres são bastante expressivos. O Conselho Nacional de Justiça, ele divulgou uma pesquisa agora no comecinho de agosto, e ele trouxe que nos primeiros 5 meses de 2024, a Justiça recebeu em média 2,5 mil processos por dia. Então, é um volume de 380 mil processos naqueles 5 primeiros meses. Então, um volume bastante grande de problemas que vem acontecendo e é um tema que precisa ser discutido mais ainda. Exato, e isso são só os números que chegam. A gente sabe que tem muita coisa que não chega até as autoridades, e que tem muitas mulheres em sofrimento que a gente não fica sabendo e, consequentemente, que a gente não consegue, então, estar dando um auxílio, uma orientação, um acolhimento, E acho que é muito importante quando a gente vê esses dados, porque ainda assim existe na sociedade um mito de que não tem violência contra as mulheres, E eu entendo que isso se dê muito em função de uma falta de compreensão sobre o que significa violência. E aí eu sempre gosto de falar em violências, Porque quando é uma violência física, a gente consegue perceber. Mas aquelas violências sutis, que são geralmente as que acontecem diariamente, são as mais difíceis de detectar, tanto pela mulher que está passando pela violência, quanto pela família, pela rede de apoio dela, ou até mesmo pela rede de profissionais que poderiam estar atendendo esta mulher, Então, o meu trabalho ele veio muito nesse sentido de tentar mapear lá em Frederico, que é um município pequeno, cerca de 30 mil habitantes, qual era a rede de enfrentamento à violência contra as mulheres. E tentar também mapear ou sugerir um fluxo de atendimento, o que de certa forma não é muito fácil, porque qualquer serviço de saúde ou de assistência pode estar recebendo denúncia, pode estar acolhendo uma mulher e fazendo os devidos acolhimentos. E como essa abordagem feminista influenciou na coleta e análise de dados coletados na sua pesquisa? Então, foi bem inovadora para mim essa abordagem feminista, porque eu entendo que é olhar o mundo, olhar as questões, tentando identificar exatamente essas questões do machismo, do patriarcado, da desigualdade entre homens e mulheres, ter esse olhar mais apurado para essas questões, E muito assim, se vocês forem olhar o meu trabalho, eu utilizo ele muito no feminino, porque eu penso que também esse passo de trazer
na linguagem, né, na língua trazer o feminino, acho que é importante também para dar visibilidade às mulheres, principalmente considerando que na minha metodologia eu entrevistei, de 12 pessoas que eu entrevistei, 11 eram mulheres. Daí para mim não fazia sentido nenhum colocar os entrevistados, né, sendo que era só um homem, né. Pode ser muito simples isso, mas não é. Tem um significado muito grande assim, nesse sentido de dar visibilidade. Que sim, as mulheres existem, as mulheres sempre existiram, elas sempre estiveram fazendo história, elas sempre estiveram construindo, né? E isso foi muito invisibilizado historicamente. E, Glaucia, eu queria só fazer um resgate da sua fala anterior da articulação do trabalho em rede. Né? Então, para enfrentar este problema, né, é essencial ter esse trabalho em rede, que esse trabalho funcione, que haja essa articulação realmente multidisciplinar, saúde, educação, assistência, né? E eu queria assim, que tu falasse um pouquinho como você percebeu essa articulação em Frederico, como é que ocorre essa liderança, existe uma liderança, como é que funciona, como é que você percebeu esse trabalho em rede lá? O que eu percebi assim, que eu trouxe várias vezes no trabalho, as profissionais que foram entrevistadas, elas têm uma formação, então, né, para trabalhar com essa temática, elas são muito sensíveis a essas questões da violência, né, mas elas conseguem também enxergar, elas conseguem enxergar as fragilidades, né? Então, o que elas colocavam como fragilidades? Às vezes um desinteresse político, né? Ou deixar que as questões políticas e ideológicas prevalecessem, né? Na forma como a rede estava se organizando ou nos fluxos, né? Então, isso acabava prejudicando muito, daqui um pouco um trabalho que estava sendo feito, ele, né, acabava parando. Elas sentiam muita falta também da questão de uma formação, né, de uma política de formação continuada, que eu acho que isso é, infelizmente, uma realidade do nosso serviço público, né, em vários setores, assim. Mas eu fiquei muito feliz em fazer as entrevistas, porque eu percebi o comprometimento das equipes. E, na fala delas, elas enxergarem a importância desse trabalho articulado. Né? Elas tinham muito assim o contato mais pessoal, tipo, faziam um grupo no WhatsApp, elas tinham muito acesso, por exemplo, aos defensores públicos, né? Então isso era uma coisa que elas elogiavam bastante, né? Que apesar de não ser, né, o ideal, né, mas pelo menos facilitava para aquela mulher que estava sendo atendida. Então elas tinham muito esse entendimento da importância desse trabalho em rede, faziam muito o que estava dentro do possível delas, né? Mas também conseguiam ter esse olhar crítico dessas fragilidades. E fazer movimentos também para tentar mudar essas questões, né? Que isso é muito importante, né? E como que essas fragilidades impactam o atendimento às mulheres que já estão em situação de violência? Eu penso que agrava muito, né, o quadro das mulheres, né? Você precisa encaminhar uma mulher para um serviço, ou, por exemplo, a mulher precisa sair de casa, ela não tem nenhum familiar naquele município. O que nós vamos fazer? Quais seriam algumas possibilidades? Um aluguel social. Passar uma noite ou algumas noites no hotel. Né? Às vezes isso não era possibilitado com uma certa rapidez. Né? E aí você fazia o que com aquela mulher? Né? Vai deixar a mulher voltar para casa? Né? Não tem como deixar a mulher no serviço. Né? E isso também acaba gerando um adoecimento para a equipe também, que começa a se frustrar, que começa a ver que não está conseguindo dar continuidade para o seu trabalho, né? E resolver a vida daquela mulher. E sempre quando a gente fala na mulher, a gente sempre tem que lembrar que tem mais gente ali, né? Que tem crianças, que tem adolescentes, daqui a um pouco um idoso, né? Porque nós temos essa questão também do cuidado estar super atrelado ao feminino, né? À mulher. Então, dificilmente era uma mulher sozinha. Ela sempre tinha criança, tinha um idoso, alguma pessoa doente que estava sob a responsabilidade dela. E nesse aspecto que você traz da importância da capacitação, né, da formação, ainda mais um trabalho onde envolve muitas instituições, como a gente falou, né? Tem ONGs envolvidas, o poder público, escolas, universidades, enfim. A importância de potencializar o trabalho. Até porque, como você trouxe na primeira fala, também existe a descontinuidade no serviço público, né? No serviço público municipal, principalmente, que ela troca a cada 4 anos, então projetos encerram, projetos iniciam, equipes novas, né? Então, pelo que eu lembro no seu trabalho, você coloca muito a questão da oportunidade para o UFSM também, enquanto projeto de extensão, né? Isso mesmo.
Inicialmente, o meu projeto seria mais voltado para estudantes e tentar organizar alguma coisa com a Casa Verônica, né? Eu acho que um grande ganho que nós, enquanto o FSM, tivemos foi a Casa Verônica, né? Acho que a Casa Verônica tem uma potencialidade enorme, assim, para estar atuando não só aqui na instituição, mas também com esses órgãos que fazem atendimento às mulheres, né? E como o PPGOP exige, então, né, em função do mestrado profissional, o produto, de início tinha uma ideia de produto. E depois, no decorrer do trabalho, eu percebi algo super simples, se a gente for ver, no sentido, assim, de concluir, né? Mas que a Casa Verônica poderia estar organizando essa formação continuada, né, para esses profissionais. Então, eu acho que não só a Casa Verônica, mas com certeza a gente tem vários projetos de extensão que trabalham com essas temáticas que podem estar se inserindo cada vez mais ainda dentro da comunidade, fazendo essa articulação com a rede, né? Porque eu entendo que se não for por meio dessa articulação em rede, as coisas ficam mais difíceis de a gente conseguir, né? Então, eu acho que a Casa Verônica e a UFSM tem um papel muito importante. E tem que sair do arco, né? A gente tem que sair do arco, né? Porque tem muita coisa para ser feita e a gente tem muita coisa boa sendo produzida aqui nos nossos programas, né? De pós-graduação. Então, acho que tá super propício, assim. E é interessante também, né, Gláucia, olhando para o nosso programa em especial, que é um programa profissional, né, diferente do acadêmico, que você tem a produção mais acadêmica, artigos, né, e o nosso produto, na verdade, a ser entregue, ele precisa causar um impacto, né? Isso. Então, para quem está nos assistindo, para quem está nos ouvindo também, e tem interesse em entrar no nosso programa, tem esse diferencial. É importante a gente ressaltar a importância do produto, a entrega de um produto prático. Exatamente. Inclusive, também um dos meus produtos foi algo que pode também parecer simples, mas eu acho que a gente sempre precisa estar fazendo, que são materiais informativos, né? E de diversas formas, né? Porque hoje a gente tem muita questão, né, das redes e tal, mas chegar nos diversos públicos essas informações, porque tem ainda muitas pessoas que não sabem aonde precisam ir se sofrem uma violência, né? Às vezes tem aquela ideia de que é só ir na delegacia, né, na delegacia ou na brigada, e isso muitas vezes gera um pouco de desconforto, porque às vezes tu quer ser ouvida, né? E acabam não procurando os serviços por desconhecimento mesmo, né? Então acho que a informação ela é muito importante, né? Gláucia, como você acha que a universidade ela pode contribuir para a formação de profissionais qualificados para o atendimento dessas mulheres em situação de violência? Eu entendo que, como a universidade está aí também para formar novos e novas profissionais, eu acho que seria muito importante, e não sei como que isso poderia se efetivar, né? Porque eu penso que não é nada fácil, mas eu penso que em todos os cursos deveriam ter alguma disciplina, pelo menos, que falasse sobre questões de gênero, questões étnico-raciais, né? Porque quando a gente fala de questões de gênero, a gente está falando de relações de poder. Quando a gente está falando em gênero, a gente está falando de diversas mulheres, diversos homens, né? Negros, negras, jovens, idosos, PCD, não PCD, trans, né? Então, como eu estava falando antes, a gente precisa de informação, as pessoas precisam conhecer esses assuntos, as pessoas precisam refletir sobre essas questões, né? Não sei como que se teria como efetivar alguma coisa assim, né? De inserir nos currículos dos cursos uma disciplina que trabalhassem essas questões. A gente precisa sair enquanto profissional, minimamente, né, sabendo sobre isso, sobre questões de gêneros, porque isso reflete em tudo, em todas as nossas relações sociais. E como os materiais informativos que foram elaborados no seu trabalho foram divulgados? E você recebeu algum tipo de feedback? Então, eu montei vou falar folder, eu não sei se bem esse nome, né? Com os contatos dos serviços lá de Frederico, né? Com os tipos de violência, né? E também eu montei algumas informações que poderiam ir para a página da Casa Verônica referente lá aos serviços de Frederico, né? Eles estão lá no trabalho, né? Não foram divulgados ainda, eu não consegui dar uma continuidade, né? Para efetivá-los, né? Para materializá-los, digamos assim, né?
Mas é algo que tá aí para eu tentar organizar, assim. Tenho muita vontade de me aproximar da Casa Verônica, porque eu vim agora recentemente para Santa Maria e estou num outro setor, né? Então, ainda não consegui fazer essa articulação com a Casa Verônica para me apropriar mais do que está acontecendo no momento. Porque o trabalho eu fiz em 2023, então bastante coisa já aconteceu, né? Eu acredito que eles estejam, sei que eles estão com outras atividades, com outros projetos, né? Então, ainda não consegui materializar os produtos do meu trabalho. Então é isso, nesse momento, pessoal, nós vamos acompanhar um vídeo coordenado pela Lucinéia Rodrigues, do Centro de Referência da Mulher aqui de Santa Maria, o CRM, onde a psicóloga Daniele Abelin, a assistente social Juliane Silveira e a assessora jurídica Jennifer Almeida, que as três vão falar um pouco mais sobre esse assunto da questão da violência contra a mulher aqui em Santa Maria. Quais são os impactos psicológicos mais comuns sofridos por mulheres em situação de violência? Então, os impactos mais comuns sofridos pelas nossas vítimas, né, nossas usuárias que nós acolhemos, atendemos e acompanhamos aqui no nosso serviço, acredito que isolamento social, as inseguranças, medo, baixa autoestima, né, a maioria, se não 90% delas chegam aqui, né, se sentindo feias, incapazes, que elas ficam com a dependência do agressor, né, que durante todo o período de violência doméstica acaba isolando ela de amizades, da família, né, de trabalho, enfim, acredito que seria o isolamento social, né, alguns transtornos que elas acabam desenvolvendo, como depressão, pânico, ansiedades. Seria isso, e elas acabam sendo as prisioneiras, né, muitas vezes eles ficam soltos por aí, elas com medo ficam sendo, né, se isolando mais ainda. Eu acredito que seja isso. E qual a importância do acompanhamento psicológico para essas mulheres que denunciam essas situações de violência? É muito importante mesmo, assim, porque é na hora que elas vão ter esse apoio, essa rede de apoio para se fortalecer, para não revogar as medidas. Né, para não retirar a medida, para não voltar para o agressor, para não cair naquela fase da lua de mel, das promessas que vão melhorar. Né? Então, é muito importante ter ali um acompanhamento, até para identificar as violências, né? Porque muitas nem sabem, acreditam que violência é só quando bate, quando se machuca, quando tem um roxo, né? Um soco, um tapa, e não, ela começa desde a proibição de mexer em celular, né? De sair de casa, um xingamento, uma piada, uma charadinha, né? Então elas na terapia elas vão reconhecer, aprender a identificar como que elas entraram nesse meio, né? nesse ciclo e conseguir se empoderar, né? Resgatar a autoestima, resgatar outros valores, outras questões que elas perderam, né? E conseguir recomeçar, né? Se empoderar. Então é muito importante ter esse acompanhamento psicológico. Aqui no CRM nós não temos a terapia, mas nós temos o acolhimento e o acompanhamento. Então, aquela vítima que nós identificamos no primeiro acolhimento que precisa de um suporte psicológico, né, que ela tem baixa capacidade de resiliência, enfim, nós encaminhamos para a rede de saúde. E daí temos os CAPs, temos o acolhe, temos uma psicóloga que atende só as vítimas de violência doméstica também na saúde, que a gente encaminha direto para ela. Então, a gente busca sempre manter esse contato com a rede para que a vítima continue, né, tendo o acompanhamento psicológico, que é fundamental nessa fase de recomeço. Agora, falando mais sobre os direitos, quais são os principais direitos garantidos às vítimas pela Lei Maria da Penha? Primeiramente, o principal direito é a proteção imediata. Assim que a medida protetiva ela começa a vigorar, ela é definida, automaticamente já tem a restrição do agressor com a vítima, seja o contato e o afastamento dele do lar. O segundo seria o psicológico social, os serviços como o CRM, né, o Centro de Referência da Mulher, e a Casa Abrigo Maria Madalena para as vítimas de violência, onde elas podem ser abrigadas quando elas precisam se afastar do lar. Outra garantia seria a prioridade em atendimento, seja em de saúde ou segurança pública, e também a assistência jurídica gratuita, em que os processos, sejam eles de civil ou criminal, eles serão prestados de forma gratuita.
A lei também ampara em questões patrimoniais, em que ela protege melhor, né, com mais carinho, o patrimônio da vítima, e também em relação de guarda, a mulher ela tem prioridade em questões de convivência familiar. E existe um programa de assistência jurídica gratuita para essas vítimas, como você falou, né? Então, a vítima que sofreu violência, ela não vai pagar no judiciário nada. É tudo gratuito. Sim, gratuito. Só em âmbito municipal, é só o Centro de Referência da Mulher, que ele presta uma orientação jurídica em que ela é encaminhada para a Defensoria Pública ou para os núcleos de práticas jurídicas das universidades da cidade. Mas aqui a gente não presta o serviço de advogado, mas sim a orientação para que a vítima ela tenha conhecimento dos direitos dela, para onde ela tem que buscar, né? Então é a orientação. Assim ela é encaminhada à Defensoria e aos núcleos de práticas jurídicas. Para finalizar agora a nossa entrevista, eu pergunto como que a sociedade pode atuar de forma mais efetiva para a prevenção do feminicídio, por exemplo? Eu acredito que se engajando, né? Cada vez mais ter noção, assim, de que aquele ditado de marido e mulher não se mete a colher não pode existir. As pessoas têm que se engajar, se a gente conversar, né, com amigos, familiares, quase todo mundo conhece um caso de violência doméstica que pode, de acordo, assim, clarificar com a pessoa, né? E acho que a gente tem bastante também que tentar trazer os homens, né, para os nossos lados, assim, porque muitas das práticas, assim, às vezes eles vão reproduzindo, vão fazendo várias coisas que são erradas, sem até, sabe, se dar tanto por conta que o que eles estão fazendo é crime, né? Então, eu acho que quanto mais, assim, a população se engajar, conversar e apoiar, né? Acho que as famílias também precisam apoiar as mulheres quando elas decidem, né, enfrentar a violência. E a gente poder contar, né, com um meio de divulgação, até para trazer o que é um serviço como o CRM, o que é a Delegacia da Mulher, né, quais que são os direitos das mulheres. E eu acho que quanto mais as pessoas tiverem diálogo e abertismo com relação à violência, mais fácil vai ser, né, de estar enfrentando essa problemática que é presente em todas as famílias. Estamos de volta e nesse segundo bloco nós vamos explorar um pouquinho mais o tema da violência contra a mulher. Como vimos no vídeo que foi gravado com as profissionais do Centro de Referência da Mulher aqui do município de Santa Maria, fica evidente que a violência contra a mulher é um problema social urgente que precisa ser discutido. Um ponto importante que nos chama a atenção quando tratamos da violência contra as mulheres é que é um problema de todos. Na sua opinião, Gláucia, qual o papel ou a contribuição das instituições como a escola, a família, o Estado, na prevenção e no combate da violência contra a mulher? Eu penso que é muito a sensibilização sobre a temática, né? E é uma luta, um trabalho constante de estar sensibilizando desde cedo as crianças, né, sobre essa questão da violência, sobre as desigualdades de gênero, né? E eu acho que são várias frentes, né? Eu acho que é a frente preventiva, né, educativa. Acho que é a frente de combater a violência, de quando a gente presenciar violências, a gente não ficar em silêncio, né? E bem nesse sentido, sim, né, de tentar sensibilizar e educar e aprender, né? As pessoas, às vezes tem algumas pessoas que acham, não, isso não é, eu não tenho nada a ver com isso. Não, todo mundo tem. Nós vivemos em sociedade, né, e a gente precisa, é um comprometimento de todos e todas, né, uma sociedade mais igualitária, mais em paz, né. E Gláucia, sobre a legislação brasileira, né, que eu vi que no seu trabalho você traz, né, vários aspectos nesse sentido. Como que a legislação brasileira hoje consegue proteger possíveis vítimas de feminicídio, por exemplo, né? E quais são as principais políticas públicas para o enfrentamento da violência contra a mulher? Então, no meu trabalho eu faço, né, um resgate um pouco histórico assim sobre a legislação, porque eu tinha muita curiosidade em saber, até pensando que tinham algumas questões que eram bem recentes, né? Por exemplo, a defesa da honra foi algo que caiu, né, há pouco tempo, o que é bem absurdo, assim, né? Então, eu penso que a legislação, ela é um pouco, ela é
teve alguns avanços, depois deu uma travancada, né? Acho que hoje nós temos bastante coisas, depois da Lei Maria da Penha vieram várias outras questões, né? Em defesa das mulheres, né? A questão, por exemplo, de poder matricular a criança na escola mais próxima, né? Tem várias outras questões bem boas, né? Mas ainda assim, por mais interessante, importante que seja a legislação, eu penso que ainda é importante, né, o trabalho da sensibilização, né, da sensibilização quanto à temática, da reflexão, da responsabilização, né. Até pensando na questão de políticas públicas, uma coisa que tem crescido no nosso país e que é muito importante são os grupos reflexivos para homens autores de violência doméstica. Inclusive aqui em Santa Maria está tendo todo um movimento, né, que está envolvendo a UFSM, o Ministério Público, a Defensoria Pública, a Vara da Família, né, projetos de extensão de vários cursos aqui, para então formar uma equipe que vai estar trabalhando com esses homens que cometem, né, violência doméstica. Porque é algo porque quando a gente fala em violência doméstica, violência contra as mulheres, e no meu trabalho foi muito voltado para a questão das mulheres, né, da proteção das mulheres, mas a gente precisa também chamar os homens para essa luta, né, a gente precisa também sensibilizar os homens para ir desconstruindo toda essa questão do machismo, né. Então, é um grande avanço, assim, esses grupos reflexivos, né. Nós tínhamos, desde 2003, em 2003 foi criada a Secretaria Nacional de Políticas para as Mulheres, né. E então ela tinha um status de ministério, então a gente teve muitos avanços, né? Nós temos a Política Nacional de Enfrentamento, né, à Violência contra as Mulheres, a rede de enfrentamento, porém ali, quando a gente teve o governo do Bolsonaro, isso meio que, a partir de 2015, na verdade, começou a se desmantelar. Então ficou um pouco fragilizado isso e hoje está fazendo um resgate, assim, né, da rede, enfim, como um todo. Mas, por exemplo, a nível de Santa Maria, eu sei que tem um centro de referência, tem um fórum, né, de violência contra as mulheres, que é um projeto de extensão vinculado ao Politécnico, né, que é bem importante também, né. Então, estamos tendo avanços, né, tanto na legislação e esses avanços precisam ser acompanhados pela sensibilização, pela educação, pela reflexão, né. E eu acho importante quando você fala sobre essa questão dos homens, né? Para tratar o problema da raiz. Porque eu acho que agora, com o feminismo existindo há tantos anos e já conquistou tantas coisas, o número de mulheres que ainda sofrem violência só vem aumentando. Por exemplo, o dia que eu fui entrevistar as mulheres lá do CRM, do Centro de Referência da Mulher, elas me falaram que o número de mulheres que procuram só tem aumentado nos últimos anos. Então, é interessante você falar sobre esses projetos para os homens para tratar realmente o problema da raiz, né? Isso, com certeza. Temos que trabalhar, é isso, né? A sociedade como um todo, né? É muito importante. E no seu projeto, Gláucia, o que você identificou como o maior desafio, seja para a proteção da mulher ou para o atendimento das mulheres? Qual que você acha qual que é o maior desafio nesse sentido? Olha, para mim o maior desafio é justamente essas questões ligadas à política, né? À gestão, às vezes alguns gestores que não têm muita propriedade sobre as temáticas algumas pessoas que não têm muita propriedade, né, sobre essa temática, acabam assumindo cargos muito importantes e atravancando mesmo um trabalho que está sendo feito pelas equipes, né? Então, eu acho que essa é uma das grandes dificuldades, né? E também a questão de não existir em muitos serviços essa cultura né, de ter uma política de formação continuada. Porque as coisas vão mudando, a legislação vai mudando, né? E às vezes os profissionais têm muita boa vontade, têm muita formação técnica na sua área, mas para lidar com aquelas questões do dia a dia não tem, né, uma orientação, né? Então eu acho que esses são os maiores desafios assim que eu percebi fazendo as entrevistas com as profissionais. E ainda voltando ao vídeo que nós assistimos agora há pouco, onde as profissionais do Centro de Referência da Mulher aqui de Santa Maria comentam, elas trazem um ponto importante que é a questão da denúncia, né?
A gente tem quase um ditado popular que diz, né, que em briga de marido e mulher não se mete a colher. Mas, na verdade, se mete sim, né? E se deve fazer isso, né? Elas até reforçam essa questão no vídeo. E aí, na sua opinião, até a partir das entrevistas que você fez com as mulheres lá em Frederico, qual é a importância de denunciar uma violência, né? Seja a partir de amigos, vizinhos ou até familiares, né? É muito importante. Porém, eu percebi assim nos relatos das profissionais que atendem as mulheres que às vezes há muito receio, muito medo de fazer a denúncia, né? Por várias razões, né? Se tem muito aquela questão de não, mas foi só agora que ele fez isso, ele não vai fazer mais, né? Tem muita pressão da família, né? Uma vez eu ouvi assim de uma pessoa: ah, mas se tá ruim com ele, pior sem ele, né? Tem umas coisas muito assim. Às vezes também os profissionais da segurança, eles não têm uma formação para fazer aquele acolhimento, principalmente, por exemplo, quando tem os casos de reincidência, né? Ah, mas tudo de novo aqui, né? Imagina, a mulher tá lá fragilizada, ai, tudo de novo aqui, né? Então, é muito importante, mas a gente sabe que tem muitos desafios, assim, para fazer essa denúncia, né? E tem vários canais, tem o Disque 180, né, a Brigada Militar, a Polícia Civil. Muitas mulheres chegam nos serviços mesmo fazendo denúncia, e daí às vezes a profissional vai, né, até a delegacia, enfim, dá essa orientação, fortalece para que a mulher possa ir na delegacia. Mas é muito importante para que possa, né, ser continuado, então, esse processo, para que ela possa ter a medida protetiva e outros direitos garantidos, né. E para que ela se sinta segura, né? Exato, exatamente. Porque eu acho que muitas das vezes essas mulheres violentadas, elas não denunciam por medo de não ser protegida, né? Exato. De estar correndo perigo, ainda mais se denunciar. Exato. Então, eu acho que as mulheres, elas têm que se sentir seguras, porque, por exemplo, o CRE, Minha Casa Verônica, estão aí para ajudar, né? Estão aí para apoiar, para a Brigada Militar para proteger, e é isso aí, né? Exatamente. E, Glaucia, nas suas entrevistas sobre a questão da violência contra a mulher, como que afeta a saúde mental? O que apareceu nas entrevistas, assim, mais frequente? Quais foram os relatos, assim, que chamaram a sua atenção? Tanto das mulheres quanto das profissionais, né? Então, das mulheres que sofrem violência, tem muito essa questão, assim, de elas se isolarem da sua família, das suas amizades, até por pressão, né, do companheiro, enfim. A questão de não querer mais nem ir no emprego, né, de largar projetos, daqui a pouco a mulher estava estudando, estava com alguns projetos, acabar largando isso, né, ideação suicida, né, questão de ansiedade, né, muitas questões mesmo de saúde mental, assim, automutilação, né, deixa eu ver, tentativa de suicídio mesmo, né? E as profissionais que atendem as mulheres, muito aquela questão mesmo da frustração, né? De uma sensação assim que você tá ali fazendo, mas parece que a coisa não anda, que fica naquilo ali. E trabalhar com violência é isso, é um trabalho muito lento, né? Não tem assim não é aquela coisa, tá, eu te atendo, vamos resolver, não. São altos e baixos, né? Por isso que as profissionais precisam também se fortalecer, né? Para que possam, então, dar um atendimento de qualidade para aquelas mulheres ali. É um desafio, né, Glaucia? É, muito. Quando a gente preparou aqui a nossa entrevista, a gente fez uma pesquisa no site do IPEA. Ele tem uma pesquisa anual que é feita, o Atlas de Violência contra a Mulher. Então, nós verificamos lá que em 2023, olhando só para a região sul, né, que a gente fez esse destaque interessante, o Rio Grande do Sul lidera o índice de homicídios. Então, infelizmente, entre os 3 estados do sul, né, o Rio Grande do Sul teve em 2023 230 casos, o Paraná 197 e Santa Catarina 92. No Atlas também aparece muito forte, 67% dos homicídios foram de mulheres negras, como você mencionou antes também, né, os públicos, e 50% dos feminicídios a partir do uso de arma de fogo. E aí a gente gostaria de saber, na tua opinião, que você comentasse um pouquinho como que a cultura machista influencia nessa perpetuação da violência, né, até que ponto isso acontece.
É justamente por essa relação de poder, né? De um entendimento de que o homem tem poder sobre aquela mulher, sobre o corpo dela, sobre o que ela vai fazer, sobre o que ela pensa, sobre com quem ela sai, e de que ela é propriedade dele, né? Então, isso é histórico, infelizmente, na nossa sociedade. E uma das grandes bandeiras do feminismo, né, é justamente tentar fazer essa desconstrução, porque os homens também sofrem com o machismo, né? Aqueles homens que querem ir, digamos, nadar contra a maré, né, e ser apoiadores, né, das causas feministas e da defesa dos direitos das mulheres também sofrem, né? Os homens gays também sofrem e tal. Mas é muito em função disso, dessa ideia de que a mulher é uma propriedade daquele homem e que se ela não quiser ficar com ele ou fazer o que ele acha que é o que ele tem que fazer, ela não tem que existir mais. É bem naquela coisa de exterminar mesmo. Você não vai existir mais porque você é minha propriedade. É uma coisa muito triste, né? E parece um exagero, mas não é assim. Eu tenho uma professora que inclusive estava na minha banca, que ela tem uma fala muito assim, pelas leituras que ela já fez, né? Da questão de exterminar aquela vida mesmo. Um extermínio de mulher, de ser humano, né? Então, por isso a importância dessa frente educativa, né? Que é para tudo, né? Se a gente for parar para pensar na nossa sociedade, todos os problemas que ferem direitos humanos, uma das saídas é a questão da reflexão e a questão educativa, né? Porque senão a gente não consegue, enfim, minimamente vencer, né? Trabalhar. É um assunto que é desafiador, né? Muito. Que a gente precisa discutir e levar cada vez mais espaços, né? Mas, infelizmente, o nosso tempo está terminando, né? A conversa foi bastante produtiva, acho que trouxe bastante informação para quem está nos assistindo ou para quem vai nos ouvir nas plataformas de áudio, né? E eu gostaria de agradecer, Gláucia, em nome da coordenação do programa, pela tua disponibilidade, por ter vindo aqui, né? Compartilhar conosco um pouquinho de como foi o teu projeto de pesquisa, para outros colegas nossos que estão nessa fase de coleta de dados e escrita da dissertação, enfim, né? Vai ser extremamente importante trazer um pouco mais da prática para poder visualizar, digamos assim, o seu trabalho de uma outra forma, né? E para que a gente possa encerrar, eu queria que tu deixasse uma mensagem, assim, né, a partir do que tudo que tu vivenciou, para as mulheres que estão nos assistindo ou que estão nos ouvindo, né? Para a gente poder encerrar o nosso programa. Eu quero agradecer, né, inicialmente o convite de vocês, muito obrigada, né? E, bom, a mensagem que eu quero deixar é que a gente não pode desistir, né, enquanto mulheres, porque vieram muitas antes de nós, né? Hoje a gente tem os direitos que temos por causa de muitas mulheres que até morreram, né, para lutar pelo que a gente está usufruindo. Às vezes a gente acha que é pouca coisa, mas não é. Teve muita luta, né? E virão outras, né? Que a gente possa, então, dar continuidade para esse trabalho dessas mulheres, para que outras possam também viver numa sociedade que esteja um pouquinho melhor, pelo menos, né? Do que a nossa. Acho que é isso. Então é isso, pessoal. Esse foi mais um episódio do programa Eficiência Pública. Novamente, reforçamos a importância da denúncia e também deixamos um QR Code na tela para aquelas mulheres que estão em situação de violência ou que já denunciaram, para fazer um plano de segurança que o CRM aqui de Santa Maria ele disponibiliza. Então não esqueça de curtir, comentar e compartilhar para mais pessoas saberem dessa pesquisa inovadora e também seguir o nosso perfil para ficar por dentro de todas as novidades. Até a próxima!